Meus irmãos queridos, sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu quero convidá-los nesse momento a desfrutar daquilo que nós temos de mais precioso, que é a Palavra Sagrada de Deus. Eu quero começar nesse vídeo e durante os próximos uma série de estudos sobre o Espírito Santo. E no vídeo de hoje eu quero começar a tratar sobre um assunto importante dentro da doutrina do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo e o diabo. E eu quero destacar alguns pontos que são importantes dentro desse tema, sobre o Espírito Santo e o diabo. O primeiro ponto que eu quero compartilhar convosco é o seguinte: as primeiras referências bíblicas em relação ao Espírito de Deus e ao diabo. E é interessante nós observarmos que desde o início da história na Bíblia, somos introduzidos às atividades do Espírito Santo e às atividades de Satanás. Então, em primeiro lugar, vamos observar na Escritura a primeira referência que existe em relação ao Espírito Santo. E, em segundo lugar, iremos observar a primeira referência que existe em relação ao diabo. E é especialmente nessa ordem porque primeiro vem o Espírito Santo de Deus e somente depois o diabo, porque o Espírito de Deus é muito mais importante para a igreja do que o diabo. Então vamos lá. A primeira referência do Espírito de Deus está em Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim a palavra sagrada de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui no original, no princípio, Bereshit, o nome de Gênesis, Yahvé criou os céus e a terra, ou Elohim criou os céus e a terra. Essa expressão no original, no hebraico, os céus e a terra significa o universo inteiro. Então, no princípio, Deus criou todo o universo, as coisas visíveis e as invisíveis. No verso 2, nós lemos que a terra estava sem forma e vazia. Essa expressão no original significa um caos completo. Então, a terra que fora criada por Deus em Gênesis 1, verso 1, em Gênesis 1, no verso 2, está um caos. E o mais interessante é que nós vemos o Espírito de Deus se movendo sobre as águas no caos. E o que nós podemos aprender aqui, de acordo com a Escritura, é que o Espírito de Deus traz ordem onde existe o caos. O Espírito de Deus traz vida onde existe morte. Então, as maravilhosas obras do Espírito Santo estão ligadas com a vida e com a ordem. Então, essa é a primeira coisa que eu quero destacar em relação ao Espírito de Deus.
Agora vamos para a primeira referência em relação ao diabo, que só aparece 2 capítulos depois na Bíblia. Gênesis capítulo 3, no verso 1, diz assim o texto da Escritura: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É interessante aqui porque Deus havia dado uma palavra a Adão. Deus disse a Adão que ele e a sua mulher poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto de uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que eles comessem daquela árvore, eles morreriam. E a morte aqui, ela tem 2 aspectos. Ela envolve a espiritualidade, então é morte espiritual, e envolve o físico, é morte física. E ainda tem um terceiro aspecto que tem a ver com o primeiro, é uma extensão, que é a morte eterna. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos uma coisa: a Bíblia possui coerência interna. E um dos atributos da Escritura se chama unidade. Ou seja, a Bíblia, ela tem que ser lida em todo o seu contexto, seja no seu contexto imediato ou no seu contexto geral. Aqui em Gênesis 3, nós não somos informados que a serpente é o diabo, mas o que está sendo dito no primeiro livro da Bíblia será explicado no último livro da Bíblia. Nós só sabemos que a serpente de Gênesis capítulo 3, verso 1 é o diabo por causa do último livro da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, nós somos informados exatamente sobre isso. Vamos ler. Diz assim a palavra: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então nós sabemos que a serpente aqui de Gênesis 3 é o diabo, exatamente por causa de Apocalipse capítulo 12. E quando nós vemos aqui a primeira aparição do diabo na Bíblia, ele aparece como enganador. Ele aparece distorcendo a palavra de Deus para Eva. E é interessante observar porque existem vários aspectos que a Bíblia nos mostra em relação ao diabo. Mas um dos aspectos mais fortes do seu caráter é o engano, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Na sua primeira aparição na Bíblia, ele aparece enganando, ele aparece mentindo, ele aparece distorcendo a santa palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Vocês morrerão? E então Eva come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então esse era o primeiro ponto que eu queria salientar convosco. As primeiras referências bíblicas em relação ao Espírito Santo e ao diabo. O segundo ponto que eu quero destacar convosco é exatamente o oposto do primeiro. No primeiro ponto nós observamos as primeiras referências bíblicas em relação ao Espírito de Deus e a Satanás. No segundo ponto, eu quero destacar convosco exatamente as últimas referências bíblicas em relação ao diabo
e ao Espírito Santo. E exatamente nessa ordem, porque quem aparece primeiro na Bíblia é o Espírito Santo, quem aparece depois é o diabo. Mas quem aparece por último na Bíblia também é o Espírito Santo. Ele aparece em primeiro e em último lugar, mostrando assim que para a igreja a doutrina do Espírito Santo tem um lugar de importância muito superior e elevado à doutrina do diabo. Então vamos lá. A última referência em relação ao diabo na Escritura é em Apocalipse, capítulo 20, no verso 10. Diz assim o texto sagrado: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para o todo sempre. Aqui, no contexto desse texto, a partir do verso 7, nós lemos sobre a derrota final de Satanás. E o interessante aqui é que os filmes, as séries, os seriados, Hollywood, o pessoal tenta mostrar que o diabo está no inferno, num trono, atormentando. E não é isso que a Bíblia nos mostra. Se na primeira referência em relação ao diabo ele aparece como o enganador, como o mentiroso, como aquele que distorce a palavra de Deus, na última referência que ele aparece na Bíblia, ele aparece sendo lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. O diabo não reina no inferno e atormenta. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado. E a última referência na Bíblia em relação ao Espírito Santo é em Apocalipse, capítulo 22, no verso 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. O interessante é que na última aparição do Espírito Santo na Bíblia, quem está ao seu lado é a noiva, a igreja. Isso significa que a igreja estará para sempre ao lado do Espírito de Deus. Hoje, o Espírito Santo está conosco, mas um dia e por toda a eternidade nós estaremos com o Espírito Santo de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar dentro desse estudo que estamos fazendo sobre o Espírito Santo e o diabo é exatamente sobre o seguinte: o Espírito Santo se opõe às obras do diabo. E isso nós iremos observar através de 4 verbos de ação que descrevem muito bem essa oposição que o Espírito de Deus faz às atividades corruptas e de morte do diabo. Então vamos lá. O primeiro verbo de ação que descreve a oposição do Espírito de Deus em relação ao diabo é o seguinte: o Espírito Santo se opõe ao diabo libertando. Isso mesmo. Vamos ler Mateus capítulo 12, no verso 28.
Mateus 12, 28. Diz assim o texto: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui nós vemos claramente que Cristo tinha um ministério messiânico, porque era o Messias prometido do Antigo Testamento e dependia totalmente do Espírito Santo. E tudo que ele fazia debaixo da direção e do poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos que ele expulsava demônios através do Espírito Santo e que a chegada do reino de Deus estava ligado com o Espírito Santo sobre Cristo. Então, o Espírito Santo se opôs às obras malignas do diabo, libertando através do ministério do Messias, através do ministério do Senhor Jesus. Vamos ler um outro texto sagrado que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui nós vemos que esse texto é um cumprimento de uma palavra de Isaías, capítulo 61, os versos 1 e 2, onde Jesus, quando estava na sinagoga, leu esse texto e disse que essas palavras se cumpriram nele. Então nós vemos que o Messias estava sob a direção do Espírito Santo e fazia o bem através do Espírito Santo. Então, uma das maneiras que a gente pode observar que o Espírito Santo se opõe às obras corruptas do diabo é exatamente libertando. Então, todas as vezes nas nossas vidas que nós pregamos a palavra, todas as vezes que nós fazemos a exposição bíblica, que alguém ouve a Escritura, que alguém é liberto, que alguém é salvo, nós sabemos que ali foi a maravilhosa obra do Espírito Santo em oposição à obra maligna do diabo. O segundo verbo de ação, que descreve bem essa oposição do Espírito Santo em relação às atividades do diabo, é o seguinte: o Espírito Santo se opõe ao diabo repreendendo. Isso mesmo. Nesse mesmo texto que acabamos de ler, de Mateus 12, do verso 24 em diante, nós sabemos que o contexto ali, Jesus ele está sendo acusado de expulsar demônios através do diabo. E então, Jesus explica que o diabo não pode expulsar o diabo. Um reino dividido contra si não prosperará. E Jesus diz que a blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Então, Jesus os repreende. E nós vemos ali que o Espírito de Deus, falando através do Filho de Deus, repreende o diabo que está agindo através da vida daqueles líderes religiosos. Então, uma das maneiras do Espírito se opor
as obras do diabo é exatamente com a repreensão. Um terceiro verbo de ação que demonstra muito bem como que o Espírito Santo se opõe às obras do diabo é exatamente através da refutação. Então, como que o Espírito Santo se opõe às obras do diabo? Refutando. Em Mateus capítulo 4, no verso 1, nós somos levados à tentação de Jesus. E o Espírito de Deus conduz o Filho de Deus, Cristo, para ser tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias. Ali nós vemos que Jesus passa por 3 ataques e em todos os ataques Jesus refuta o diabo com a palavra de Deus. O diabo oferece aquilo que ele acha que Cristo irá aceitar e Cristo refuta as suas palavras dizendo: está escrito. Então, o Espírito Santo restringe e controla o pecado e a iniquidade que existe na nossa vida através da refutação que ele mesmo faz. Então, isso é uma coisa que nós temos que ficar. O diabo vem com as suas inverdades, o Espírito Santo vem com as suas verdades. O diabo tenta distorcer a palavra de Deus, mas o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para entendermos a palavra de Deus. E o quarto e último verbo de ação que demonstra muito bem como que o Espírito Santo se opõe às obras do diabo é exatamente restringindo. Foi o que eu acabei de falar dentro desse último verbo de ação sobre refutação, né? Que o Espírito Santo restringe e controla a iniquidade na nossa vida. Nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, porque o Espírito Santo restringe isso. É ele que restringe as obras malignas do diabo, é ele que coloca uma coleira no diabo. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é um cachorro na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus o permite ir. Então, era isso que eu queria compartilhar convosco nesse vídeo de hoje sobre o Espírito Santo e o diabo. Espero que vocês tenham aprendido e no próximo vídeo nós continuaremos a estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.